Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas. É excelente ter a companhia de quem nos escuta para mais uma análise detalhada. Com certeza. É ótimo estar aqui de novo. A nossa imersão de hoje tem uma missão muito especial. Eu confesso que estou bastante empolgada com o nível das discussões que a gente vai ter agora. O tema de hoje é fascinante. Sim. Nós vamos entrar de cabeça nas engrenagens dos métodos de pesquisa em psicologia. O grande objetivo aqui é entender a arquitetura da descoberta científica, sabe? Como exatamente a ciência consegue separar o que é, uma mera coincidência de um fato comprovado sobre o comportamento humano. Isso. A linha que divide o acaso da ciência rigorosa. Exatamente. E para ilustrar essa jornada metodológica toda, nós vamos analisar 3 designs experimentais clássicos. Mas o legal é que vamos usar um ponto de partida incrivelmente cotidiano. E até meio peculiar. Meio engraçado mesmo. O hábito de beber refrigerante zero. Mais especificamente, a Diet Coke. É um ótimo exemplo. Certo, vamos desvendar isso. Como um simples refrigerante dietético pode nos ajudar a entender o rigor absoluto necessário para mapear a mente humana? Sabe que é justamente essa aparente banalidade do exemplo que torna a explicação tão elegante. Como assim? Bom, para quem acompanha o campo científico, fica muito claro que a psicologia não é construída sobre palpites, né? Ou sobre aquelas intuições de divã. Com certeza não. Ela é construída sobre métodos de exclusão. É sobre tentar provar que uma hipótese está errada até que só resta a verdade. Uma peneira bem fina. Exato. Quando tentamos entender as leis fundamentais das atividades mentais e do comportamento, precisamos de uma estrutura quase arquitetônica. E hoje nós vamos dissecar 3 abordagens principais, certo? Isso mesmo. E cada uma delas representa uma evolução na nossa capacidade de enxergar a realidade. É tipo uma escada de rigor. Uma escada. Gostei da analogia. E começar com o consumo de um refrigerante é perfeito porque isola o comportamento humano de emoções muito complexas logo de cara. Fica mais limpo de analisar. Exatamente. Isso permite que a gente foque puramente na mecânica de como a ciência investiga uma alegação, sem o ruído de emoções pesadas. Então, vamos direto para a base dessa escada metodológica, que é a pesquisa descritiva. O primeiro degrau. Sabemos que esse é o ponto de partida de quase toda grande descoberta empírica, mas ele nos dá uma visão puramente superficial do fenômeno, né? Puramente de observação. Sim. E para ilustrar, temos a anedota do professor Peng. É um cenário bem clássico de campus universitário. Todos os alunos sabem que o professor Peng tem um hábito inabalável. Ele adora bebida. Muito. Ele está sempre com uma Diet Coke na mão e, a partir dessa simples observação do cotidiano, surge a fagulha da investigação empírica. A pergunta que move a ciência. Exato. Por que ele bebe tanto isso? Será que existe uma relação estrutural entre o hábito e o estado mental dele? Por exemplo, será que a bebida altera a percepção dele mesmo? E isso. Será que essa Diet Coke aumenta a autoconfiança dele antes de entrar no anfiteatro? Ou, melhora a fluidez da aula que ele dá? Essa é a semente clássica. A observação gera a hipótese. Uhum. E se quiséssemos testar isso, usando apenas a pesquisa descritiva, mais especificamente uma abordagem observacional, nós teríamos que ir a campo. Colocar a prancheta debaixo do braço. É bem por aí. O desenho da pesquisa seria catalogar o comportamento em seu habitat natural. Nós poderíamos organizar uma equipe para observar, digamos, centenas de professores em diferentes universidades. Uma amostra grande. O objetivo seria registrar rigorosamente quantos deles têm o hábito de consumir Diet Coke. Certo. E, simultaneamente, tentar quantificar ou qualificar o nível de autoconfiança aparente de cada um deles durante as aulas. Ou até mesmo usar as avaliações dos alunos para medir o desempenho didático. Mas aí que tá. É uma coleta de dados pura, sem interferência. Totalmente sem interferência. Nós só assistimos. Mas pensando de forma crítica, essa abordagem observacional tem um teto muito baixo de utilidade empírica, não tem? Tem, sem dúvida. Porque no fim das contas, a gente teria uma planilha gigante cheia de dados. De um lado, a quantidade de latas de refrigerante, do outro, as notas de desempenho dos professores. 2 conjuntos de números. Sim, mas se a gente simplesmente cruza esses dados observados, que tipo de conclusão real a gente consegue extrair? Quase nenhuma conclusão de causa. Pois é, levanta a grande dúvida.
Nós estamos vendo o refrigerante causar a confiança ou estamos apenas testemunhando duas coisas independentes acontecendo no mesmo espaço físico? Aí você tocou no calcanhar de Aquiles da pesquisa descritiva. O limite dela. Ela não tem poder de verificação causal. Se observarmos que 80% dos professores mais confiantes e bem avaliados bebem Diet Coke, o cérebro humano imediatamente quer gritar uma conclusão. O refrigerante gera o sucesso. Exato. O cérebro é uma máquina de buscar padrões. Mas sob a lente rigorosa da ciência, nós apenas temos uma coincidência bem documentada. Uma foto do momento. Isso. O método descritivo é excelente para gerar perguntas, mas é estatisticamente incapaz de fornecer respostas definitivas sobre mecanismos de causa e efeito. Porque não sabemos a origem. Não sabemos se o refrigerante influenciou o professor, se o estresse da aula exigiu a cafeína do refrigerante, ou se é tudo um gigantesco acaso. Falta a manipulação controlada. O que nos empurra naturalmente para o próximo nível de complexidade nessa nossa escada. O segundo degrau. Se observar passivamente não resolve o mistério da mente humana, a gente precisa interagir com os dados. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Entramos na pesquisa correlacional. A matemática entra em cena. O objetivo agora é pegar essas variáveis e aplicar uma modelagem para ver a força da relação entre elas. E o nosso exemplo do refrigerante evolui de uma forma muito boa agora. Fica mais estruturado. A gente sai dos corredores das universidades, observando professores à distância, e montamos um estudo mais focado. Pegamos um grupo de 90 crianças e conduzimos uma pesquisa estruturada. Um ambiente mais fechado. Isso. Perguntando diretamente a elas sobre o consumo de Diet Coke e submetendo elas a questionários validados sobre níveis de autoconfiança. E isso já nos dá um volume de dados muito mais direcionado, certo? Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que a pesquisa correlacional introduz a matemática no comportamento humano. A gente para de adivinhar. Nós paramos de adivinhar intenções visuais e passamos a usar ferramentas estatísticas, como o coeficiente de correlação, por exemplo. Para medir a força. Para ver com que força a variável A, que é o consumo da bebida, caminha de mãos dadas com a variável B, que é a pontuação no teste de autoconfiança. Certo. Se os dados mostrarem que à medida que o consumo sobe, os índices de confiança também sobem de forma consistente entre essas 90 crianças, nós temos uma correlação positiva forte. Uma tendência clara. A ciência usa muito esse degrau porque ele nos permite prever tendências. No entanto, e este é talvez o conceito mais mal compreendido pelo público em geral na ciência moderna. Qual? A correlação descreve magistralmente uma interação matemática, mas ela é completamente cega para o mecanismo que gera essa interação. E aqui chegamos àquele grande mantra que todo mundo que estuda ciência já ouviu 1000 vezes, mas que vale muito a pena dissecarmos. Correlação não implica causalidade. A regra de ouro. Fundamentais para não podermos extrair causalidade dessa pesquisa. A primeira me fascina pela lógica. O problema da direcionalidade. O fluxo da via. Como a correlação é apenas uma ponte entre dois pontos, nós não sabemos em qual direção o trânsito está fluindo. Exato. A complexidade da direção derruba muitas hipóteses apressadas. Como assim? Se temos a correlação forte, a primeira suposição é a mais intuitiva. A criança consome a Diet Coke, os componentes da bebida ou o ato de beber geram um efeito psicológico e ela se torna mais confiante. Essa seria a direção de A para B. Isso. Mas a matemática da correlação apoia com a mesma exatidão a direção inversa. De B para A. Talvez as crianças que já possuem traços inatos de alta autoconfiança, por motivos genéticos ou ambientais independentes, simplesmente desenvolvam uma preferência de paladar por bebidas dietéticas. Faz sentido. Neste cenário, a confiança causa o consumo do refrigerante, e não o contrário. A pesquisa correlacional não tem as ferramentas para desempatar isso. Mas a segunda razão pela qual a correlação falha em provar a causa é o que eu acho mais genial e até perigoso nas análises estatísticas. A variável oculta. O problema da terceira variável é o famoso fantasma na máquina.
E se nem a Diet Coke causa confiança e nem a confiança causa a vontade de beber a Diet Coke? E se existir um fator que dita tudo de fora? Isso, e se houver um fator invisível ditando as regras do jogo inteiro? O exemplo clássico que temos aqui é o da saúde e estilo de vida. O problema da variável de confusão, ou terceira variável, é o terror de qualquer pesquisador descuidado. Com certeza. Pense no ecossistema de uma pessoa que escolhe um refrigerante dietético. Frequentemente, essa escolha não é um ato isolado. Vem com um pacote de escolhas. Pessoas que optam por bebidas zero açúcar podem estar inseridas em famílias que têm uma preocupação maior com a saúde, nutrição e bem-estar geral. Um ambiente mais focado nisso. Essa família talvez incentive mais a prática de esportes, preste mais atenção ao desenvolvimento psicológico da criança, promova um estilo de vida mais ativo. Entendi. E é exatamente esse conjunto de fatores, o estilo de vida saudável, que constrói uma autoconfiança sólida. Ou seja, a saúde geral é a verdadeira engrenagem aí. O estilo de vida saudável aumenta a autoconfiança da criança. E, ao mesmo tempo, esse mesmo estilo de vida faz com que a dieta da casa inclua o refrigerante diet. Exatamente. A Diet Coke e a autoconfiança são apenas dois galhos da mesma árvore. Eles crescem juntos, aparecem juntos nas estatísticas, mas um não tem a capacidade de gerar o outro. Eles apenas coexistem por causa de uma terceira raiz. É assustador pensar no volume de estudos que a gente lê por aí nas notícias que podem estar simplesmente ignorando terceiras variáveis massivas e declarando que o refrigerante faz milagres. É uma ilusão de ótica estatística. Uma ilusão bem convincente. O cérebro vê duas variáveis se movendo em sincronia e assume que estão conectadas por um fio invisível. Na psicologia, onde os traços de personalidade e as influências ambientais são quase infinitos, a chance de uma terceira variável estar operando nos bastidores é imensa. É um campo minado. É por isso que a psicologia científica não pode viver apenas de correlações. Encontrar o padrão é essencial, claro. A correlação mapeia o território. Mostra onde procurar. Mas para afirmar com convicção científica que uma intervenção específica realmente altera a mente humana, nós precisamos de um bisturi muito mais preciso. Cortar as pontas soltas. Precisamos eliminar a direcionalidade e precisamos, matematicamente, aniquilar a terceira variável. Certo, vamos desvendar isso então. Se a observação é passiva e a correlação é ambígua, como a gente isola esse fantasma na máquina? Como a psicologia na prática bate o martelo? Chegamos ao topo da escada. A resposta está no topo da nossa escada metodológica. A pesquisa experimental. Esse é o padrão ouro, não é? Sem sombra de dúvidas. É o momento em que o cientista abandona a postura de espectador, arregaça as mangas e assume o controle ativo do ambiente e das variáveis. O design experimental é, em sua essência, a arquitetura do controle absoluto. Ao invés de medir coisas que já estão acontecendo na natureza, O pesquisador cria um micro-universo, onde apenas uma única coisa muda, enquanto todo o resto permanece congelado. isolamento total. Se queremos provar de uma vez por todas se a Diet Coke altera a autoconfiança, nós não vamos mais perguntar sobre os hábitos passados das pessoas. Nós vamos determinar o futuro delas no contexto do estudo. Nós criamos a realidade do teste. A intervenção controlada é o que nos dá o poder de falar sobre relações de causa e efeito. E a mecânica disso é de uma elegância tremenda. Usando o nosso dilema do refrigerante de novo, nós montamos um ensaio clínico, pegamos um novo grupo de 90 participantes. Sangue novo para a pesquisa. E o pulo do gato não é apenas dar a bebida a eles, mas como os dividimos. O desenho é claro, uma divisão aleatória em 3 grupos. A trindade do experimento. O grupo 1, que é o nosso grupo experimental, recebe ordens de beber Diet Coke todos os dias. O grupo 2 recebe ordens de beber apenas água. E o grupo 3, que funciona como a nossa linha de base absoluta, não consome líquido algum durante as sessões do experimento. O grupo de controle. O que me fascina é que o segredo de tudo isso não está no refrigerante, mas na palavra aleatória, certo? Porque essa randomização matemática resolve o problema da terceira variável. Se conectarmos isso ao quadro geral da estatística, a randomização é talvez o conceito mais poderoso da ciência moderna. É quase mágico. Ao sortear puramente ao acaso quem vai para qual grupo,
Nós pegamos toda a bagunça do comportamento humano e a diluímos por igual. A gente espalha o caos. Exato. Lembra das crianças que já eram naturalmente muito confiantes? Pela lei das probabilidades, 1/3 delas vai cair no grupo da Diet Coke, 1/3 no grupo da água e 1/3 no grupo que não bebe nada. Fica equilibrado. E lembra dos indivíduos super focados em saúde e estilo de vida, que era a nossa temida terceira variável? Sim, o fantasma. Eles também serão fatiados e distribuídos igualmente. A randomização garante que, em média, os 3 grupos sejam estatisticamente idênticos no dia 1. Nivelamos o campo de jogo. Mesma proporção de genes, traumas, níveis de estresse e hábitos alimentares. A única diferença no universo inteiro entre o grupo 1 e os outros grupos é, artificialmente, a introdução da Diet Coke. Nós isolamos a variável com sucesso. Uma variável única brilhando no escuro. E o experimento estipula que a gente aguarde um período razoável, digamos 3 meses de intervenção rigorosa. Depois desse período, nós testamos novamente a autoconfiança de todo mundo. A hora da verdade. Se, após 3 meses, descobrirmos que os níveis de confiança do grupo 2 e do grupo 3 continuam estáveis, mas a autoconfiança do grupo 1 deu um salto estatisticamente significativo, Bingo. bingo! O fantasma da terceira variável foi neutralizado pela matemática. A incerteza da direção sumiu, porque fomos nós que determinamos quem bebia o quê antes do efeito aparecer. Nós controlamos a linha do tempo. Aí sim podemos bater o martelo e cravar o efeito causal. Beber Diet Coke aumenta a autoconfiança. Exatamente. Quando você controla o ambiente, manipula a variável independente e randomiza a amostra, qualquer mudança no final da linha só pode ter sido causada por aquilo que você manipulou. É inegável. O design experimental purifica a informação. Ele transforma a especulação filosófica em um fato empírico inegável. É de arrepiar. É um mecanismo de produção de verdades causais poderoso e a base sobre a qual a farmacologia, a neurociência e a psicologia comportamental constroem os seus manuais. Isso nos dá uma sensação de onipotência investigativa. Parece que, com o design experimental correto, nós temos a chave mestra para desvendar qualquer engrenagem da mente humana. Basta isolar a variável, randomizar os grupos e medir as consequências. Parece perfeito. Mas é um grande mas, que nos leva ao nosso último tópico de hoje. Essa onipotência matemática esbarra em um limite muito real no mundo físico. Nós não operamos no vácuo. Existe uma barreira. Existe uma parede de concreto que diz até onde a ciência pode empurrar o design experimental. Isso levanta uma questão importante, que define a fronteira real da psicologia contemporânea. O freio não é matemático. É um freio ético. É moral. Trata-se da ética na pesquisa experimental. Nós podemos projetar no papel o experimento perfeito para descobrir relações de causa e efeito para praticamente qualquer comportamento extremo. A matemática aceita tudo. A estatística e a metodologia permitem, mas o material humano impõe limites intransponíveis. Somos pessoas, não números. Ao contrário de físicos que podem esmagar partículas em aceleradores, ou químicos que podem misturar substâncias voláteis até a exaustão, nós trabalhamos com consciências, emoções e trajetórias de vida. Porque, voltando ao princípio do experimento perfeito, ele exige manipulação de variáveis. E nem toda variável pode ser eticamente manipulada por um cientista. É inofensivo randomizar quem bebe Diet Coke e quem bebe água. Isso não machuca ninguém. Mas vamos pensar em questões mais profundas da psicologia clínica. E se quiséssemos provar de forma causal e irrefutável que o isolamento social extremo durante a infância causa transtornos de ansiedade intratáveis na vida adulta? Seria o experimento definitivo sobre o tema. Mas para provar isso com o padrão ouro, nós teríamos que pegar bebês saudáveis, divididos aleatoriamente e submeter um grupo intencionalmente à negligência severa por anos. Isso é monstruoso. Inaceitável sobre qualquer ótica. A ciência moderna possui limites muito claros e comitês de ética extremamente rígidos que barram qualquer desenho experimental que cruze a linha da integridade física e psicológica dos participantes. E é vital que seja assim. A história, infelizmente, nos mostrou o que acontece quando a curiosidade científica se desvincula da ética humana. Tivemos episódios terríveis no passado.
Hoje, os comitês de ética em pesquisa avaliam não apenas a matemática do estudo, mas a proteção absoluta do sujeito. O rigor metodológico jamais justifica o dano. A pessoa em primeiro lugar. A regra primária é que o balanço entre o risco para o participante e o benefício do conhecimento científico gerado deve sempre pender para a proteção do indivíduo. Faz todo sentido. E isso cria um paradoxo fascinante na nossa área. Os eventos que mais moldam o psiquismo humano, como grandes traumas, perdas devastadoras, abusos prolongados, são exatamente aqueles que não podemos manipular em laboratório. Que imersão fantástica nós tivemos hoje. Nós mapeamos toda a cadeia alimentar da ciência psicológica, desde a base. Um passeio metodológico completo. Começamos na pesquisa descritiva, observando o professor Peng no seu habitat e entendendo que a simples observação levanta perguntas, mas não garante verdades empíricas. Apenas descreve o cenário. Subimos para a pesquisa correlacional, cruzando dados de 90 crianças para encontrar padrões matemáticos, mas descobrimos que a direção da causa e a temida terceira variável escondida podem criar miragens estatísticas perigosas. O fantasma que confunde a correlação. Finalmente, chegamos ao cume metodológico. A pesquisa é experimental, onde a randomização e o controle de variáveis nos permitem extrair conclusões inquestionáveis sobre o que realmente causa o quê. A purificação dos dados. Tudo isso, claro, operando dentro das rígidas paredes da ética científica que acabamos de discutir. E o motivo pelo qual dissecar esses métodos é tão crucial para quem nos ouve é a defesa intelectual que isso proporciona no dia a dia. Um escudo mental. Nós vivemos na era da informação rápida. Os portais de notícias adoram manchetes sensacionalistas. Frequentemente lemos coisas do tipo: novo estudo comprova que dormir com o celular ao lado da cama causa depressão nas pessoas. A gente vê isso toda hora. O conhecimento das engrenagens da pesquisa nos dá um escudo crítico maravilhoso. A partir de agora, ao cruzar com essas afirmações absolutas, o filtro mental imediato dos nossos ouvintes deve ser: aguarde um momento. Eles apenas observaram um padrão descritivo. Fizeram só uma contagem. Eles acharam uma correlação, que pode ter dezenas de terceiras variáveis envolvidas. Ou eles realmente realizaram um ensaio controlado e randomizado de longo prazo. A diferença entre um chute qualificado e a prova cabal. A vasta maioria das manchetes que afirmam causalidade absoluta baseia-se apenas em estudos correlacionais incompletos. Entender a metodologia muda a forma como consumimos a realidade. Isso nos entrega um poder de questionamento fenomenal. Separa o ruído da verdadeira ciência de uma forma que limpa nossa visão de mundo. Mas, para encerrar nossa análise detalhada de hoje, eu não consigo parar de pensar naquele freio ético que discutimos. É um ponto de muita reflexão. E quero deixar uma reflexão provocativa final no ar para quem está acompanhando a gente. A ética atua, de forma brilhante e necessária, proibindo que os cientistas criem propositalmente os cenários experimentais mais sombrios e extremos. Como deve ser. Apenas para provar uma relação causal usando grupos de controle. Mas sendo assim, será que isso significa que existem cantos profundos e sombrios da mente humana, grandes mistérios sobre a origem do sofrimento e a capacidade de superação, que a ciência jamais conseguirá provar de maneira matemática e definitiva com seu padrão ouro? Uma limitação permanente do conhecimento perfeito. Será que o respeito pela dignidade humana nos condena, de certa forma, a viver para sempre apenas com correlações incompletas quando se trata das facetas mais obscuras e vitais do nosso comportamento? É algo muito profundo para se pensar e levar para a vida. Com certeza. É o preço ético que pagamos. E que vale a pena pagar. Muito obrigada pela excepcional companhia de todos que nos acompanharam até aqui. Continuem questionando os padrões, sejam curiosos e até a nossa próxima imersão no conhecimento.